Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu queria avisar vocês antes da gente prosseguir com esse vídeo que a gente vai ter o nosso Mengão 11h30 hoje com a Isa no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tá? Trazendo outras pautas para vocês, então coloque aí na sua agenda. Você que está assistindo o vídeo após, você pode acompanhar ainda ou uma parte do Mengão 11h30 ou na íntegra depois no canal Paparazzo Rubro Negro 2. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal, conheça o nosso conteúdo, gostou? Achou legal? Se inscreve aqui, dá uma força pra gente, botãozinho vermelho, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. E a gente tem aí os links também no comentário fixado do nosso clube de membros, Clube VIP, se quiser ajudar o canal, participar, tem sorteios, tem grupo do Telegram, Clube VIP tem grupo do WhatsApp. A gente tem também aí o nosso link do aplicativo do Paparazzo Rubro Negro, baixe para iOS e Android. E a gente está o seguinte, gente, trazendo para vocês aqui informações pontuais sobre o mercado da bola, muitas coisas acontecendo agora já, que a gente vai se aproximando, né, da janela, tanto de entrada quanto de saída. O Brasil, né, na verdade, termina a temporada no final de fevereiro, né, início de março já começa uma nova temporada, o Campeonato Carioca também começando, já temos aí algumas definições do Campeonato Carioca para passar para vocês, e as especulações vão acontecer, algumas negociações verdadeiras também vão acontecer, empresários se posicionando, e a gente tem essa situação interessante para passar para vocês do Gustavo Coedjá, o ex-volante do Flamengo, né? Na noite de ontem, o Futebol Fichagens, um site que fala de negociações, de contratos e tudo mais, ele trouxe a informação que o Coedjá estaria negociando um retorno ao Flamengo na próxima temporada. E aí, isso repercutiu bastante no Twitter, em grupos de WhatsApp, gerou aí um debate entre os torcedores do Flamengo. Muitos torcedores querem sim o Coedjá de volta, muitos também falam que traidor, não tem que voltar, aquela coisa toda, né? Mas é uma informação interessante. Eu já conversei com fontes ligadas à diretoria do Flamengo que me garantem, tá? Me garantem que ele saiu de uma forma muito ruim do Flamengo e que não voltaria, que fosse feliz, né, na cabeça dos dirigentes do Flamengo. Saiu da forma que saiu, então que seja feliz, né? Que os dirigentes do Flamengo não pensavam em momento algum na contratação novamente do Gustavo Coedjá. O Bola VIP também trouxe uma informação falando que pessoas ligadas à diretoria do Flamengo se posicionaram sobre uma eventual chance da volta do colombiano. Falaram o seguinte para o Bola VIP: não existe, pelo menos neste momento, uma negociação em andamento com o jogador e tampouco uma proposta oficial para repatriá-lo. O Flamengo só irá avaliar qualquer nome com mais contundência quando acabar a temporada ou se aparecer uma ótima oportunidade de negócio. E aí o Bola VIP ainda fala que vale lembrar também que o atleta tem contrato com o Al Hilal até junho de 2023, Al Hilal que a gente pegou na semifinal do Mundial, e teria de pagar algum dinheiro para o time árabe, algo que o Flamengo já disse não ser a prioridade para o próximo ano. O Flamengo, a gente que trouxe inclusive a entrevista do Marcos Braz aqui no canal Paparazzo Rubro Negro, ele falando que o Flamengo vai se posicionar no mercado, vai buscar contratações, mas não vai contratar jogadores onde o Flamengo tenha que dispor de grana. O Flamengo vai buscar jogadores sem contrato, né? E essa situação do Coedjá não seria assim, a não ser que ele viesse emprestado ou alguma outra situação. Mas como eu falei para vocês, tem alguns dirigentes dentro do Flamengo que não gostaram da forma que o Coedjá saiu e que ficaram, né, com uma certa birra do jogador. O objetivo então é buscar jogadores livres ou que estejam com seus vínculos encerrando. A gente tem uma outra situação para passar para vocês, que é a do zagueiro Pablo. Esse aí me interessa muito. Se o Flamengo negociasse o Léo Pereira, sei lá, o Gustavo Henrique, né? O Gustavo Henrique até que ele teve algumas atuações melhores. O Léo Pereira é um jogador que foi um pouco mais caro para o Flamengo poderia negociar. O Pablo seria um nome interessante, né? E aí, muita gente especulando que o Pablo poderia pintar no Flamengo, inclusive tem uma matéria aqui do Fla Resenha falando que o zagueiro Pablo já pode assinar pré-contrato com um novo clube, né? E que teria interesse de Corinthians e Flamengo, informação inicial do Jorge Nicola, e que essa situação a gente já falou para vocês, o Flamengo já teve de olho sim
no Pablo. E aí, o empresário do Pablo, né, falando sobre essa situação dele deixar a equipe francesa e tudo mais, falou, mas ainda é cedo para falar. Qualquer coisa hoje é mera especulação. O Fernando César, então, empresário do zagueiro, né, quando foi perguntado sobre a chance do seu cliente, no caso, defender Flamengo ou Corinthians. Então, ele descartando, né, alguma especulação já de momento, dizendo que ainda não tem como dizer. O Bordeaux, né, que é a equipe que o Pablo pertence, tem a intenção até de prorrogar o contrato, segundo o Fernando César. Ele tem várias propostas de lá também, da Europa, tá? Então é bem complicado, tá, gente? Que alguma equipe aqui do Brasil que não queira gastar alguma coisa, contrate o Pablo. Vai ter que gastar dinheiro, vai ter que negociar, mas ele, ainda mais ele tendo proposta de fora ainda, tendo mercado na Europa, eu acho que é muito difícil, né, alguma equipe do Brasil contratar o zagueiro Pablo nesse momento, a não ser, como eu falei, prorroga o contrato dele lá com o Bordeaux, já combinando de ser emprestado, e eu ainda acho que é mais um daqueles que vai dar preferência ao Corinthians pela história que ele tem, né, de ter jogado no Corinthians. Passar para vocês também a situação aqui, já que a gente está falando de mercado, do Lincoln, né? Um clube canadense também está monitorando a situação do Lincoln, do Flamengo, e eu vou dizer para vocês que não se encaixa, tá, com o perfil de clubes ou de países que o Lincoln está buscando e que o empresário do Lincoln está buscando, tá? Inclusive a nossa repórter Isabelle Costa está entrando em contato com ele para trazer mais alguma informação no Mengão 11:30, e ela conversa diretamente com o empresário do Lincoln, mas é uma situação que, por exemplo, eles não queriam mercados mais fracos, como Chipre, eles queriam que o Lincoln jogasse na Europa, ou na pior das hipóteses, na Rússia, mas jogasse num futebol um pouquinho melhor. E o Canadá, o futebol do Canadá, não é nada demais, né, gente? É um futebol fraco. Então, teve já aquela situação do Huddersfield da Inglaterra, que ele estava na mira, mas que era por empréstimo, não tinha questão que o Flamengo... Aí não interessa ao Flamengo, o Flamengo só venda. E além do Huddersfield da Inglaterra, o Vancouver também do Canadá, então agora, que disputa a MLS, mas, né, futebol dos Estados Unidos e Canadá não é um futebol... Então, eu não acredito que ele vai querer se transferir agora tão jovem, né? Os jogadores mais velhos se transferem lá pro futebol, tanto das equipes do Canadá, quanto as equipes dos Estados Unidos que disputam a MLS, mas um jogador com a idade do Lincoln, se bem que qualquer futebol que o Lincoln vá, né, com o que ele está apresentando aqui, seria uma vantagem para ele. Até eu acredito que se ele jogar, tiver a possibilidade de jogar, o Flamengo, não sei se vai manter uma porcentagem em cima disso, mas eu não acredito muito nessa ida dele para a MLS, não. Pode acontecer, pode acontecer. A Isa vai estar fazendo aí a sondagem, aí vai estar conversando com o empresário para ver se ela apura mais alguma coisa. Então, os clubes não realizaram ainda uma proposta oficial ao Flamengo, tá? A expectativa do Flamengo é de que o time inglês inicie a negociação na última semana do ano e apresente uma proposta que não seja apenas de empréstimo, que tenha a questão de compra, e a intenção também do Huddersfield é apenas de um empréstimo de 18 meses com a opção de compra no final do contrato. Eu acho que o Flamengo, tá, não tá com a tendência de aceitar isso daí. Falar aqui agora do Leonardo Jardim, né, o técnico que muita gente queria no Flamengo. Eu, inclusive, falei que era um técnico sensacional, né, o Leonardo Jardim. E após o Flamengo ter sido noticiado que o Flamengo faria uma investida no Leonardo Jardim, o Flamengo vai para a Europa, traz o Domenech, não consegue trazer o Jardim, ele finalmente explicou que não veio, tá? O motivo dele não ter vindo, ele fala, não sei se vou trabalhar na França, se vou trabalhar fora. Sempre disse que gostava de fazer algumas experiências em contextos diferentes. Por exemplo, no Brasil, não aconteceu por causa da pandemia. Ou seja, a proposta teve, ele recebeu, no caso, a proposta do Flamengo, o Marcos Braz e o Spindle foram para lá, acabou que eles nem chegaram a se reunir, mas ele fala que, por exemplo, no Brasil não aconteceu por causa da pandemia. Então foi esse que foi o fator principal para ele decidir não vir para o Flamengo, tá? Mas não descarto ter uma nova experiência no outro continente, no Brasil ou até mesmo no Catar. Então ele falando, né, numa entrevista lá na Europa, nessa situação
de Flamengo, voltando a falar sobre o Flamengo, dizendo que realmente ele sabia do interesse do Flamengo e que não veio para cá por causa do Covid, né? A gente vai falar também sobre a situação do Carioca, que eu falei para vocês que eu terminaria falando com isso, dos jogos do Campeonato Carioca. A Ferj diminuiu, né, um pouco os jogos do Carioca. O Flamengo vai estar disputando 11 rodadas na forma de pontos corridos, e depois tem semifinal em 2 jogos e final em 2 jogos também, tá? São 4 equipes, nessas 11 rodadas, os 4 primeiros se classificam, não tem Taça Guanabara e Taça Rio, é um turno direto, tá? Na fase preliminar, são outras equipes que vão estar disputando uma vaga no Carioca, e os jogos da primeira rodada, onde entram as equipes grandes, tá? Vão ser Resende, Fluminense, Volta Redonda e Madureira, Botafogo e Boa Vista, Flamengo, tá? Contra a equipe classificada daquela primeira fase. Então o Flamengo na primeira rodada, ele pega uma das equipes classificadas daquela primeira fase, tá? Que são, que eu vou passar para vocês aqui, Nova Iguaçu, América, Sampaio Correia, Americano, Friburguense e Cabofriense. Um desses aí apenas, só um desses aí vai estar garantido, tá, na fase definitiva, né, do Campeonato Carioca. Essa que o Flamengo joga, estreia inclusive jogando contra uma dessas equipes. Macaé e Bangu, Vasco e Portuguesa. Aí os clássicos, por exemplo, pra vocês terem uma noção, o Flamengo enfrenta o Fluminense na terceira rodada, 13 ou 14 de março. Vasco e Botafogo na quarta rodada, Botafogo e Flamengo na sexta rodada, 27 ou 28 de março, ou seja, já tem 2 clássicos em março. Fluminense em Vasco, e Vasco é no dia 31 de março ou 1º de abril, na 7ª rodada. Flamengo e Vasco na 9ª rodada, né, 10 ou 11 de abril. Fluminense e Botafogo, 10ª rodada, 14 ou 15 de abril. Então o Flamengo pegando o último clássico na 9ª rodada, depois tem mais 2 rodadas para definir os 4 primeiros colocados que vão estar disputando a semifinal do Campeonato Carioca. Então, né, a data aí do primeiro jogo do Flamengo, novamente para vocês, nos dias 27 e 28 de fevereiro, a primeira rodada, a definir ainda o adversário do Mengão. Eu vou convidar você que está aqui com a gente até agora, que você se inscreva aqui no canal, acione a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, muito importante a sua inscrição, e que você quer adquirir um produto oficial do Flamengo? Utilize o cupom PAPA, PAPA, nas lojas oficiais do Mengão, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Adquira agora mesmo com o cupom PAPA, 5% de desconto somente nas lojas online. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, grande abraço, tamo junto.